Oi gente, tudo bem com vocês? Então, depois de muito tempo, estou de volta aqui no canal e hoje a nossa videoaula vai ser sobre o fascismo na Itália. Então, gente, pra gente começar essa videoaula de hoje, a gente precisa entender, né, como é que era esse fascismo, o que é isso, afinal, quando surgiu, enfim, em que momento histórico, contexto histórico a gente está falando sobre isso, né? Bom, o fascismo, tá, aqui, ele surge no período chamado Entreguerras, que é justamente o período entre a Primeira Guerra Mundial, o fim da Primeira Guerra Mundial, e o início da Segunda Guerra Mundial. Então, justamente por isso o nome Entre Guerras, tá? E aí, gente, para a gente entender um pouquinho sobre esse surgimento do fascismo na Itália, a gente tem que começar primeiro aqui entendendo sobre o final da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, ó, vou sair aqui um pouquinho do quadro para vocês darem uma olhada melhor. Então, a Primeira Guerra Mundial, né, como vocês sabem ou vão lembrar aí, a gente tinha a Entente e a Tríplice Aliança, né, os dois grupos contrários nessa guerra, e a Itália, no início da guerra, se declarou neutra, mas logo em seguida ela decide dar o apoio dela à Tríplice Aliança, apoiando o lado da Alemanha, tá? Só que, o que acontece neste momento? A Itália acaba mudando de lado, logo depois do início da guerra, e apoiando o lado da Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França, tá? E aí, gente, o que acontece, né? Bom, a Itália, ela decide apoiar esse lado da Entente porque a Inglaterra e esses outros países vencedores da guerra, da Primeira Guerra Mundial, prometeram para ela alguns territórios, algumas terras, tá? E alguns países. Por quê? Como vocês sabem ou vão lembrar aí, a gente tinha a questão do imperialismo no século XIX, principalmente, né? Basicamente o quê? O imperialismo, que basicamente foi o quê? Essa questão da dominação desses países que eram maiores, enfim, com mais dinheiro e querer essa dominação em outros países justamente para roubar as riquezas, né? Enfim, escravizar as pessoas, mão de obra mais barata, todas essas questões que a gente conhece, né, e conhecemos aí de vários outros países, principalmente Inglaterra, França, Estados Unidos aí, depois, tá? E aí, gente, o que acontece? Esse Tratado de Versalhes, que a gente sabe que foi o tratado que culpabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial, que humilha a Alemanha, tem que pagar uma indenização, não pode ter exército, enfim, todas as questões aí envolvendo a Alemanha. E claro que nesse Tratado de Versalhes era também para conter essas cláusulas dizendo dos territórios que a Itália tinha que receber. Só que não foi isso que aconteceu, tá? A Itália não recebe esses territórios e, além disso, a Itália também passava por uma crise na monarquia dela. Então, no governo dela já estava tendo alguns problemas, justamente por causa, primeiro, da crise de 29. Estão lembrados aí da crise de 1929? A gente tem vídeo aqui no canal sobre ela, que é justamente aquela queda da Bolsa de Valores de Nova York, tá? Os Estados Unidos, que era já o início ali, uma potência em crescimento e que influenciava todos os países, principalmente por empréstimos, tá? Os Estados Unidos faziam muitos empréstimos aí para esses países pós Primeira Guerra Mundial e claro que eles se beneficiavam com isso, mas quando a gente tem essa crise nos Estados Unidos, acaba afetando todo o mundo, tá? E aí a Itália não escapa disso. Então, além da crise na monarquia, a gente teve a crise de 29 e a gente teve o Tratado de Versalhes, que não deu esses territórios à Itália. E aí, gente, esse momento aqui de fragilidade econômica, fragilidade social, é que a gente tem o início do fascismo, tá? Em 1922, para ser mais exata. E aí, como é que surge esse fascismo, tá? Ele surge principalmente pela questão da marcha sobre Roma. O que foi essa marcha sobre Roma? Então, foi quando os fascistas, o grupo dos fascistas, se juntaram e decidiram marchar sobre a cidade de Roma. E, claro, não só marchar, mas praticar vários atos violentos. Então, perseguir a oposição, perseguir comunistas, invadir prédios, tá? Então, foi realmente um acontecimento, assim, bem chocante, realmente, para boa parte da população. Claro que alguns deles já conheciam esse movimento fascista, mas com essa marcha é algo que ficou muito mais escancarado para a sociedade. E aí que a gente tem como líder desse movimento, do fascismo, o Benito Mussolini, tá? E aí o Benito Mussolini era conhecido na Itália como Duce, né? Basicamente significa líder, e o Mussolini, né, acaba começando esse governo, nessa ditadura fascista,
lá na Itália. E a gente tem como principais características aqui, deixa eu vir para esse lado aqui, a gente tem como principais características aqui desse fascismo a anti-esquerda, tá? Lembrando aí que a gente teve a Revolução Russa em 1917, então esses outros países tinham certo medo da Revolução Russa, medo de terem seus governos mudados, transformados, tá? Já que a gente teve o início do socialismo lá na Rússia, né? Estão lembrados aí do Lenin, tá? E aí, gente, a anti-esquerda, a gente teve também como característica o expansionismo, tá? Então, realmente, a questão de dominar novos territórios. Claro que isso também tinha a ver com as promessas que a Itália tinha recebido dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial e não recebeu, tá? A gente também teve como característica o corporativismo, que é basicamente o quê? A ideia de que a gente teria um corpo, que seria o Estado, e o Estado tentaria, né, controlar todas essas partes dele. Claro que isso em teoria, tá? Porque é muito difícil dizer no controle total. Então, muitas vezes, controlar o sindicato, controlar os trabalhadores, tá? É nessa ideia, gente. E aí, por último, a gente tem o Tratado de Latrão, em 1929, que basicamente determinava o quê? Era um acordo entre o Papa Pio XI, tá? Pio XI e o Mussolini para a criação do Vaticano, tá? Que o Vaticano ainda não existia, na verdade ele era um Estado, mas que não tinha reconhecimento de soberania e tudo isso, e ele acaba se tornando independente, e o Mussolini, ok, concorda com isso, o Papa também, e aí a gente também tem o ensino do catolicismo nas escolas secundárias na Itália, tá? E aí, como acaba esse fascismo, tá? Claro que isso aqui é um grande resumo, um grande apanhado, tá? Histórico aí. Como é que acaba esse fascismo? Bom, a gente sabe que houve a Segunda Guerra Mundial, a Itália, que estava do lado do eixo na Segunda Guerra, do eixo acaba perdendo, tá? E aí, Mussolini, num primeiro momento, tenta fugir, tá, da Itália, não consegue, ele é pego, tá, pela guerrilha comunista, e ele é fuzilado, tá? E aí, depois que ele é fuzilado, o corpo dele é colocado em praça pública, tá, em Roma, para ser exibido para a população zoar também tudo aquilo ali, porque é claro que ninguém estava aguentando mais esse governo fascista na Itália, tá? Então aí a gente tem o desfecho desse governo do Mussolini e é isso, gente, resumindo, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, pode deixar aí nos comentários, tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!